muitos de vocês me pediram uma parte 2 do iceberg filosófico da mente humana, então aqui estou eu para fazê-lo. No último vídeo desse assunto, a gente viu várias coisas, algumas experiências estranhas, questionamento se a gente controla de fato nossos pensamentos. A gente apresentou o velho debate do dualismo versus a ideia de que só o corpo existe e a mente seria um produto do cérebro. A gente viu como a evolução moldou parte da nossa cognição e se o estado mental pode afetar o físico. E nessa parte 2, pretendo ir mais direto à profundidade. Nessa parte 2, vou fazer algo mais diferente. Ideias sobre o que é o eu, se podemos confiar totalmente nos nossos sentidos, se existe apenas você no mundo, se tudo que a sua mente cria é por ilusão e muito mais. Então se prepare para as pedradas existenciais. Começando pela camada 1, vamos dar uma olhada na natureza da mente. E isso aqui é só um aquecimento depois da gente ter visto o vídeo da parte 1. Só para recapitular um pouco. Bom, você já se perguntou o que exatamente é a mente? Parece algo bobo, mas isso faz todo o sentido. Se você for pesquisar isso em qualquer lugar, a resposta vai ser simples: o conjunto de experiências, sentimentos, pensamentos, entre outros. Até aí tudo bem, mas e se a gente for mais fundo? Porque aí surge uma pergunta: a mente é uma coleção de pensamentos e sentimentos particulares ou é uma entidade superior a estes? Pensa comigo, dizer que a mente é o conjunto desses elementos ainda não explica de onde tais elementos surgem. Pensamentos e sentimentos são ilusões, fruto de puro processo químico, ou são coisas imateriais que não estão grudados no mundo físico? A partir dessa ideia, surgem 3 posições muito conhecidas. A primeira é o dualismo. O dualismo mente-corpo, ou dualidade mente-corpo, é uma visão na filosofia da mente, de que os fenômenos mentais não são físicos, ou que a mente e o corpo são distintos e separáveis. Esse tipo de ideia vem sendo debatida desde a Grécia Antiga, mas foi formalmente criada pelo pensador René Descartes, que dizia que a mente é uma substância imaterial separada do corpo e que o cérebro não criou a mente. O cérebro é apenas a sede da mente. Mas essa visão cria um problema. Como o imaterial interage com o material? Onde isso ocorre, por quais processos e como? Se uma decisão mental faz o meu braço se mover, onde que isso entra no mundo físico? Será que a mente injeta energia no sistema? Se sim, isso deveria ser detectável. Deveria existir um processo para observar ou ao menos especular, mas infelizmente não tem. A segunda ideia é o monismo, comum na filosofia do fisicalismo, que diz que a mente e o corpo são uma coisa só. Tudo que você vê, pensa, lembra e sente não são coisas imateriais, mas tudo produto do cérebro. A consciência seria a emergência do cérebro. Por exemplo, uma molécula de água não é úmida sozinha, mas várias juntas são. Isso se chama emergência. Muitos monistas olham para a mente e dizem o mesmo: um neurônio sozinho não parece consciente, mas junte vários numa estrutura complexa, matematicamente densa, evoluída durante bilhões de anos, boom, surge a mente. Mas essa visão também cria um problema, e esse problema tem a ver com a intencionalidade. Intencionalidade não se trata apenas do que algo é, mas sobre o que ele é. Por exemplo, pensar não é somente pensar, é pensar sobre algo. Você consegue criar uma referência, como um planeta, uma pessoa, um animal, e pensar sobre essa referência, sem quaisquer interferências físicas. Nossa mente carrega conteúdo. Você pensa sobre algo, você cria uma referência sem que essas duas coisas estejam interagindo fisicamente. Se tudo é material, por que a intenção parece escapar do mundo físico? E a terceira visão é a do epifenomenalismo. Eita, nome difícil, mas basicamente essa ideia se propõe a explicar que alguns ou todos os estados mentais são meros epifenômenos do estado físico do mundo. Epifenômenos significa um fenômeno secundário que ocorre ao lado de um fenômeno primário. A mente, nesse caso, não estaria nem acima do cérebro como uma entidade imaterial, nem seria idêntica a ele. Ela seria gerada pelo cérebro, mas ainda se diferenciaria dele. Porém, não teria poder de afetá-lo. Estados físicos influenciam a mente, mas a mente não consegue o contrário. Enquanto para os dualistas a mente afeta o físico, e para os monistas essa pergunta não é válida porque os dois são um só, para o epifenomenalismo isso não acontece. Algo ocorre lá fora no mundo físico, tipo tropeçar, e diante disso a mente interage sentindo dor ou medo, mas a mente não pode afetar o físico. É como se ela fosse uma pessoa real, mas estivesse obedecendo às ordens de outro, que nesse caso seria o cérebro físico, o patrão dela. Mas essa visão cria um problema também. Se a mente não interfere em nada, apenas fica reagindo, por que a evolução teria produzido consciência? Não tem nenhum sentido a evolução favorecer uma característica que não produz efeito, nesse caso, a mente. Aqui a gente percebe que as 3 visões tentam explicar alguma coisa e deixam várias outras em aberto. A mente humana parece complexa demais para nossas explicações atuais. E você, o que
que você acha? A mente e o cérebro são iguais, diferentes ou uma manda na outra? Comente aí embaixo. No fim, a pergunta permanece: como a mente e o corpo se relacionam? Será que não há nada além do físico? E se existe, como interage com o físico? Esse mistério atravessa séculos sem resposta. Continuando na camada 1, temos o gênio maligno. O gênio maligno é uma metáfora usada pelo filósofo René Descartes para evidenciar que nenhum pensamento, eu digo nenhum pensamento por si mesmo, traz garantias de corresponder a algo do mundo. Em outras palavras, e se tudo que você tá vendo, pensando, sentindo, é tudo manipulação ou ilusão? Tipo um Tsukuyomi infinito, tá ligado? É isso que Descartes desconfiou. Como eu saberia o que é real se tudo que vejo fosse ilusão de um gênio maligno que tem uma ultra tecnologia capaz de alterar todas as minhas percepções? Em sua obra Meditações sobre Filosofia Primeira, René Descartes descreve: tudo que admiti até agora como o que há de mais verdadeiro, eu o recebi dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, notei que os sentidos às vezes enganam, e é prudente nunca confiar completamente nos que, seja uma vez, nos enganaram. Pensa comigo, você confia que tudo que vê em sua volta é real? O que você observa com seus olhos, sente com a mão, cheira, escuta, experimenta? Mas e se tudo isso estiver sendo manipulado? Essa ideia parece boba, mas dá para argumentar. O primeiro fato é que a nossa razão, que a gente tem baseada nos nossos sentidos, é meio circular. A gente diz, os nossos sentidos são verdadeiros porque eles nos dizem que são verdadeiros. Mas isso não é argumento, é só um confia no pai. Então a gente volta à questão: como posso confiar que meus sentidos não estão sendo enganados? Primeiro, eu não sei se existe algum gênio do mal que está me enganando sobre a existência do mundo exterior. Segundo, se eu não sei se esse gênio está me traindo, então eu não sei se o mundo exterior existe ou não. Portanto, eu não sei se o mundo exterior existe ou não. Com isso, René Descartes conclui que a única coisa que ele pode ter 100% de certeza é a dúvida dele pensar se o mundo existe ou não. A única coisa que pode existir com 100% de certeza é a dúvida dele. Por isso, a famosa frase, penso logo existo. Mas o objetivo do meu vídeo não é esse. Quero provocar umas crises existenciais ainda, então prepara o capacete porque ela vem pedrada. A ideia de Descartes lembra muito uma fábula escrita milênios antes dele, a Caverna de Platão. Imaginem uma caverna escura, onde existem alguns prisioneiros que passam o resto de suas vidas lá. A única coisa que eles podem ver são sombras projetadas na caverna, e de tanto ficarem lá, eles começam a enxergar aquilo como a realidade deles. É a realidade deles. Todo o propósito, o sentido e a identidade daqueles prisioneiros se resume a ver aquelas figuras aparecendo na parede da caverna e tendo uma reação. Mas, de repente, um dos prisioneiros consegue escapar. Ele vê a realidade como ela é, com o céu, as árvores, e ele fica espantado e entra em crise existencial, vendo que tudo que ele observava, acreditava e sentia era mera ilusão. Mas ele também sentia um reconforto em saber da verdade agora. Ele decide voltar para a caverna, contar para os seus amigos o que viu, mas tudo que recebe é só: você tá louco, cara. Atualmente, muita gente discute na hipótese da simulação, formulada por Nick Bostrom, que diz que, se civilizações tecnológicas avançarem o suficiente, sem se destruírem antes e sem proibições éticas, elas poderiam criar simulações de seus ancestrais, e logo a chance de estarmos em uma simulação é grande. Se isso fosse verdade, o que será que mudaria em relação à nossa identidade, ao nosso sentido e às nossas experiências? E se a gente for personagem do The Sims esse tempo todo? Inclusive, criei um vídeo maravilhoso sobre esse tema. Recomendo para quem tem interesse. Vocês não irão se arrepender nem um pouco de assistir. Na descrição. Mas voltando ao assunto do vídeo, eu quero lançar a pedrada existencial depois da gente ter comentado sobre tudo isso. Então se prepara. E se a gente tiver esse tempo todo controlados pelo gênio maligno, preso na caverna ou sendo simulado? E se nada do que a gente vê, sente e toca for real de fato? Eu não tô dizendo isso pra te assustar, calma. Sabemos que a nossa mente contém experiências, pensamentos e sentimentos. E sabemos que nesse meio envolve também o nosso senso de identidade, de propósito, de esperança e de convicção. Mas, se estivermos vivendo uma ilusão, como fica a nossa identidade? Quem somos nós de verdade? Se a gente saísse da caverna, qual seria o nosso propósito? Como ficaria nosso antigo objetivo de vida, vida essa que seria pura ilusão psicológica? Se a gente tirasse o óculos VR, que esperança a gente teria? Valeria a pena ter saído? Como podemos construir sentido, convicção e propósito se tudo tem uma chance de ser ilusão? Não quero negar a existência e o valor dessas coisas, mas questionar o quão resilientes
elas são. Será que teríamos resiliência em se desiludir caso tudo em nossa volta fosse mentira? O que eu, individualmente, Nathan, penso é que o sentido e o valor que damos às coisas devem refletir uma fonte interna e ancorada. Por isso, talvez não devemos nos apegar com as coisas do mundo material, mas se ancorar internamente, algo que, independentemente se a realidade for falsa ou não, continua vivo dentro da gente. Bom, comente aí se você concorda ou não comigo. Descendo para a camada 2, temos uma pergunta um pouco mais profunda. O que é sentir o que você sente? Pensa comigo. É muito fácil dizer, eu tô bravo, aquilo me desanimou. Quando isso acontece, fico feliz. Mas agora tente explicar como é exatamente a sensação de ver a cor vermelha. Como é exatamente o sentimento de ser você e não outra pessoa? Muita gente ainda pode estar duvidando da minha pergunta, já que vão dizer, ser eu mesmo é legal. O vermelho me lembra raiva. Mas calma, não é isso onde quero chegar. Eu quero que você tente descrever o que é exatamente esse sentimento, essa experiência. Como é a vermelhidão do vermelho? Como é sentir o doloroso da dor? Como é sentir alegremente da alegria? Cada pessoa no mundo vai dar uma resposta totalmente diferente. Mas não só isso, a resposta de cada pessoa vai estar cheia de lacuna explicativa, que vai impossibilitar, de fato, explicar com precisão aquelas sensações que só você e mais ninguém no mundo tem. Aquela sensação 100% pura de viver em primeira pessoa, algo quase inconcebível de se explicar para as outras pessoas, algo que você sente que ninguém te entende. Tente descrever o gosto de uma música com a mesma precisão de um artigo científico, de forma que todo mundo se identifique e veja que isso é humanamente impossível. Por que será que é tão difícil explicar sobre certos sentimentos? Bom, esse fenômeno tem nome, chama-se qualia, mas meu foco não é só esse, porque os qualias são muito debatidos quanto à sua natureza. Basicamente, meus amigos, a briga começa quando a gente pergunta, a qualia é algo físico ou não? É representacional? Fala sobre o mundo? Ou puramente interno, impossível de ser descrito? E agora dá para apresentar algumas visões interessantes que vários pensadores e pesquisadores tentaram formular em relação a isso. Existe, por exemplo, o externalismo e o internalismo da qualia. Mas antes de apresentar essas visões, vamos dar um exemplo rapidinho. Imagine uma super cientista chamada Mary. Ela passa anos estudando a física da cor vermelha e como o cérebro reage com essa cor quando ela é vista. Mas aqui entra um porém. Mesmo depois de estudar tanto, ela não sabe como de fato aquele cérebro sente a sensação do vermelho. Diante disso, os externalistas da qualia, como Tai, criticam que não é a experiência da cor que é irredutível a nossa explicação, mas sim a própria cor. Mary poderia conhecer os fatos físicos sobre as maçãs sem conhecer ou ser capaz de entender o que é o vermelho, onde o vermelho é concebido como uma propriedade de coisas externas, como maçãs, e não de experiências internas. Basicamente, quando analisamos a experiência por dentro, o que realmente vemos são as propriedades do mundo externo que nossa mente representa. Tipo, olhar para o vermelho é olhar para o objeto vermelho no mundo, não para a qualia do vermelho em si. Nesse sentido, a qualia não seria algo sobrenatural nem espiritual, mas formas úteis do cérebro organizar a informação. Estudos inclusive mostram que qualias de diferentes pessoas têm coisas semelhantes acontecendo ali nos cérebros delas, padrões que se ativam e desativam de forma semelhante. Mas existe um porém. O problema é que alguns filósofos argumentam que representar o vermelho não é o mesmo que explicar por que essa representação tem um certo sentir o vermelho. A segunda visão é o internalismo da qualia. Muitos definem a qualia como algo intrínseco, que existe por si mesma. Ou seja, a experiência não é só algo representado, é um fenômeno de verdade. Nós teríamos consciência direta delas quando refletimos sobre nossa experiência. Mas o problema é que, se os qualias são totalmente internos e irredutíveis para nossa explicação, fica difícil imaginar como eles se relacionam com o cérebro físico, assim como o dualismo que a gente viu lá na camada 1. Então fica a pergunta, o que exatamente são essas sensações que só a gente tem? Será que um dia, se a ciência avançar, a gente vai ser capaz de falar, sem muita explicação rasa, como é ser nós mesmos? E aí finalmente todo mundo vai nos entender, inclusive a minha ex? Ou tudo isso é uma grande ilusão? Comentem aí nos comentários. Continuando na camada 2, temos os zumbis filosóficos. E posso começar com uma pergunta simples. O que caracteriza algo como consciente de fato? Imagine um ser idêntico ao humano em todos os aspectos materiais. Ele tem a mesma aparência, age como tal,
fala as mesmas merdas, mas ele não tem experiência subjetiva, como é sentir dor, amar ou ver cores. Esse zumbi agiria exatamente como nós, mas seria vazio por dentro. Só que você não conseguiria distinguir esse zumbi de um ser humano real. E já que você não consegue distinguir, será que você mesmo não é um zumbi filosófico e não é capaz de se descobrir como tal? A partir disso, tem uma galera, principalmente os dualistas, que formulam um argumento filosófico para tentar refutar a tese dos fisicalistas de que a nossa mente é só física. Vamos começar supondo que toda experiência que a gente tem, seja um cheiro, um amor ou uma lembrança, seja associada diretamente e causada por um estado físico do cérebro. Por exemplo, você pega uma hortelã, cheira ela, teu cérebro muda, tem uma experiência consciente do odor e a coisa toda te faz dizer: ah, é uma hortelã. O argumento do zumbi diz: bem, se a experiência consciente de hortelã não é nada além de um estado cerebral, então um clone físico completo, né, nesse caso um zumbi, deve ter a mesma experiência consciente que você tem quando tá nesse estado, né, cheirando hortelã. Mas a gente pode conceber um zumbi que está nesse estado cerebral sem a experiência consciente correspondente, mesmo quando esse clone continua a se comportar como você. O argumento do zumbi supõe que, se a gente tem uma situação realmente concebível aqui, então zumbis filosóficos são possíveis. E se eles são possíveis, então não há conexão necessária entre estados físicos e experiência consciente. Por quê? Porque se a conexão fosse necessária, zumbis seriam impossíveis. Ou seja, se zumbis são possíveis, então a ideia que a gente supôs lá no começo de que toda a experiência que temos está associada a um estado físico começa a desmoronar. Porém, esse argumento tem um problema sério. Se você perguntar a um zumbi, você é consciente? Ele diria sim, assim como você. Ou seja, não dá pra garantir que você, mesmo que se diga como consciente, não seja um zumbi filosófico. Se o mundo físico é fechado, tudo pode ser explicado por leis físicas, então, até seu julgamento de ser consciente poderia ser um processo mecânico como o de um zumbi. Ou seja, tua convicção interna de ter consciência não prova nada, já que um zumbi teria a mesma convicção. A discussão revela um dilema muito forte. Se zumbis são possíveis, não há como provar que você não é um. Se não são possíveis, a consciência precisa ser física. E isso se volta contra o próprio dualismo, que geralmente são as pessoas que defendem essa ideia. Então fica a pergunta: você acha que zumbis filosóficos existem? Se sim, será que você mesmo não podia ser um, que apesar de ter toda a convicção de que está consciente, no fundo é vazio e totalmente programado para ter essa convicção falsa? Continuando na camada 2, animais têm consciência? Muita gente pode dizer que sim, já que eles estão vivos e sentem dor. Mas sentir dor muitas vezes é um mecanismo involuntário. Não significa o mesmo de ter uma reflexão profunda sobre essa dor. Outros dizem que não, porque tu nunca viu um animal falando contigo. Mas não conseguir falar não implica que ele não pensa. Então, será que existe algo passando na cabeça dos animais? E quando eu digo algo passando na cabeça, é uma reflexão. Tipo, o animal olha pra ele mesmo e fala: eu sou esse animal. Muita gente fala que alguns animais pensam, já que a gente evoluiu deles. Mas esse argumento já assume que nossa mente é física, que apesar de ser uma tese defensável, não é autoevidente. Então tá a pergunta, só para um aquecimento: será que animais têm pensamentos conscientes? Será que alguns deles já filosofaram? Já refletiram sobre algo? Bom, bora explorar essa ideia. Há muito tempo atrás, um cara chamado Aristóteles. Tá, eu sei que ele é antigo pros padrões modernos, mas tô citando ele por curiosidade histórica, ok? Bom, basicamente, ele fundamentou 3 tipos de alma vital dos seres vivos. A primeira seria a alma vegetativa, responsável por funções básicas de nutrição, crescimento e reprodução. Basicamente, é a essência vital que faz um ser vivo ficar mais complexo, maior, mais saudável, crescer ao longo da vida. Ele está presente em plantas, animais e seres humanos. A segunda seria a alma sensitiva. Inclui toda a função da alma vegetal, mas com adicionais, como sentimentos, instintos e os 5 sentidos. Não está presente em plantas, mas em animais e humanos. A terceira seria a alma racional. Todas as habilidades anteriores das outras almas, mas com acréscimo da razão, do intelecto e da abstração. Nesse caso, só homens teriam. Então, os animais poderiam até ter umas reflexões mínimas, mas eles seriam desprovidos da alma racional que permite acesso ao conhecimento mais profundo do mundo. A ideia de Aristóteles parece interessante, ainda mais para a época dele, mas por enquanto eu só tô citando esse grego ultrapassado por curiosidade histórica, então não me xinguem por favor. Milênios depois, René Descartes, eu não aguento mais citar esse cara, mas ele é muito importante,
argumentou que animais são simplesmente organismos autômatos super complexos que funcionam como relógios, sem intenção própria, já que nunca vemos eles agir a não ser por impulso, igual bêbado no carnaval. O homem, pelo contrário, age de acordo com cautelas racionais. Às vezes é impulsivo, mas consegue pensar antes de agir. Nesse caso, animais não teriam consciência. Mas a tese dele parece moralmente contraditória. Se animais não sentem nada, apenas fazem sons programados, então qual a justificativa para não torturar um animal? Alguma experiência os animais devem ter. Em algum momento, os animais devem olhar e pensar: ah, essa é a minha vida. Por outro lado, é estranho humanizar os animais. Charles Darwin possui um status quase divino entre os cientistas por sua teoria da evolução, mas sua tese de que os animais têm consciência, da mesma forma que os seres humanos, foi rejeitada por muito tempo. Não há diferença fundamental entre o homem e os animais na sua capacidade de sentir prazer e dor, felicidade e sofrimento, escreveu Darwin. Mas sua sugestão de que os animais pensam e sentem foi vista como uma heresia científica por muitos, talvez a maioria dos especialistas em comportamento animal. Atribuir consciência aos animais, com base nas suas reações, era visto como um pecado capital da ciência. O argumento era que projetar características, sentimentos e comportamentos humanos nos animais não tinha base científica e não havia como testar o que se passava na mente dos animais. Mas Charles Darwin está vivendo há 2 séculos atrás da gente. A neurociência avançou e muito. O argumento mais forte e consenso forte entre os neurocientistas atuais é que sim, animais têm de certa forma consciência. E isso é observado por correlações frequentes. As mesmas regiões cerebrais de animais e humanos são ativadas quando sentem a dor ou o prazer. Além disso, muitos animais têm a capacidade de contar e até reconhecer o próprio rosto, mostrando que a chance deles terem consciência subjetiva é muito alta. Mas muita gente olha e fala: ah, mas um robô programado para isso também seria consciente? Mas a diferença é que o robô não tem nenhum cérebro complexo e vivo, e nenhum histórico evolutivo igual a gente e os animais. Então, se a chance dos animais terem consciência são altas, vale perguntar algumas coisas bem doidas. Que tipo de coisa é provável que eles pensem? Será que eles têm nome próprio? Será que se a humanidade desaparecer, daqui a um tempo haverão novos animais conscientes que vão evoluir para ocupar nosso lugar? E o legal é que a gente pode refletir sobre a nossa própria história. Se já fomos animais de baixo nível, como a gente criou uma linguagem? Por que isso não aconteceu com animais, mesmo que eles também tenham evoluído? Se um dia tivesse animais racionais no nosso lugar, eles teriam chegado ao mesmo consenso que nós? Será que eles iam saber a fórmula de Pitágoras? Será que eles iam se questionar se Deus existe igual a gente? Bom, são muitas questões, mas de uma coisa a gente pode ter certeza: eles se fingem de racionais para não pagar imposto. Bom, agora a gente vai descer para a camada 3, e dessa vez a crise existencial começa a aumentar. Começando na camada 3, temos o quarto chinês. Este é um experimento mental bem interessante e eu gostaria que você prestasse mais atenção. Vamos supor que você não saiba chinês e está dentro de um quarto com um livro de instruções que te ensina como responder, em chinês, as perguntas que são feitas a você. Mas você nem sequer tem ideia do que significam essas perguntas. Você só vai identificá-las e responder em chinês, sem entender absolutamente nada, nem as perguntas, nem o chinês. O experimento começa. Você recebe uma mensagem. Por exemplo, ABC123##. O manual te diz exatamente como você tem que responder em chinês, apenas reconhecendo essa mensagem, mesmo sem entender nada sobre ela. Chineses começam a entregar papeizinhos debaixo da porta. Você não entende nada, mas segue o manual e envia as mensagens de volta. Os chineses lá fora até pensam que você tem conhecimento avançado sobre a língua, quando na verdade não tem nada e só executa processos repetitivos. Esse experimento questiona: e se os computadores forem exatamente isso? Bom, algumas pessoas especulam muito, inclusive a gente vê lá em filmes, robôs ganhando consciência. Muita gente acha que o avanço da inteligência artificial, esse tipo de coisa vai acontecer, o que em tese é assustador. As IAs vão ser autonômicas e ter própria consciência, e quem sabe se rebelar contra a gente. Mas o experimento do quarto chinês mostra que um programa de PC pode até simular conversas, mas nunca terá compreensão real. Não importa o quanto avance a tarefa deles, nunca vai gerar uma compreensão consciente.
Talvez a IA se torne cada vez mais complexa, mas substituir a mente humana talvez seja inconcebível. E talvez isso revele um limite real na tecnologia. A gente vê filmes do futuro com ciborgues, uploads mentais, partes sintéticas do cérebro, mas talvez isso tudo seja eternamente uma ficção. Talvez o limite da tecnologia esteja justamente no local que gerou toda ela, o cérebro. E isso é perturbador, porque se um dia a humanidade se extinguir, não haverão substitutos tecnológicos. A criação, no fundo, nunca vai substituir o criador. Prosseguindo na camada 3, temos uma pergunta estranha e que incomoda de verdade. Todos vemos a mesma cor? Tá, eu sei que isso parece bobagem, já que se você não é daltônico, isso aqui que você tá vendo na tela é claramente uma bola verde. Mas aí eu te pergunto, o mesmo verde que você enxerga é o mesmo que eu enxergo? Porque só achamos e palpitamos que vemos a mesma cor por causa de uma palavra, verde. Mas pense exatamente na sensação de ver essa cor. Talvez nossos espectros de cores sejam diferentes. Talvez o verde que você enxerga é na verdade o vermelho que eu enxergo, e o vermelho que eu enxergo talvez seja o azul que outra pessoa enxerga. Se você não entendeu, calma, eu vou explicar melhor. Você enxerga uma bola verde na sua frente. Você aprendeu desde a infância a chamar essa cor de verde. Eu também, mas apenas a palavra verde não é o suficiente para descrever exatamente o que eu enxergo. Vamos supor que, enquanto você enxerga a bola verde dessa cor, eu enxergue a mesmíssima bola verde, só que com essa outra cor. Nada impede que isso seja verdade, porque essa cor foi o que eu aprendi a chamar de verde, enquanto eu enxergava ela. Enquanto isso, essa cor que eu enxergo, talvez você chame de azul. Mas aí você deve estar pensando, não, Nathan, mas azul e verde não são a mesma coisa. Verdade, mas não tô falando das cores em si, e sim de como nosso olho e nossa mente enxerga elas. Porque podemos ter aprendido os mesmíssimos nomes de cores, e ainda assim ter uma paleta de cores totalmente trocada. O vermelho seu pode ser o azul para mim, o seu azul pode ser meu marrom, e assim por diante. Nada pode impedir isso de ser verdade. Isso é perturbador, e as coisas começam a ficar mais evidentes se a gente pedir ajuda da ciência. Em 2009, cientistas usaram terapia genética para recuperar a visão de cores de macacos adultos incapazes de distinguir entre tons de vermelho e verde desde o nascimento. O que eles fizeram foi injetar um vírus nos olhos dos macacos, que lhes permitiam ver o vermelho, bem como o verde e o amarelo. Intrigados para saber o que os macacos estavam vendo, os cientistas resolveram testá-los para entender o que exatamente eles passaram a enxergar. Os pesquisadores sugeriram, então, que nossa percepção de cor é moldada pelo mundo exterior, mas não segue nenhum padrão pré-determinado. Isso significa que não há percepção pré-determinada atribuída a cada comprimento de onda da cor. A cor que você vê depende, então, meio do seu cérebro e dos seus olhos. Com um novo estudo, cientistas agora acreditam que, embora os cérebros das pessoas tenham uma tendência a se comportar da mesma maneira, os neurônios não estão configurados para responder à cor de uma forma padrão. Isso talvez confirme que a chance das nossas paletas de cores não serem as mesmas são consideráveis. E isso é estranho. Será que ninguém sabe qual é a verdadeira cor de algo? Ou será que as cores que enxergamos são só interpretações do cérebro? Como é enxergar na visão de outra pessoa? E mais, se esse tempo todo achávamos que enxergávamos as mesmas cores, o que será que dizer de outras coisas? Talvez no fundo, ninguém se entende completamente. Descendo para a camada 4, agora o bagulho começou a ficar bizarro de verdade. Na camada 4, uma pergunta interessante. É possível ver algo que não existe? Muita gente nesse exato momento já deve ter respondido que sim, principalmente porque todo mundo uma vez na vida já imaginou umas fanfics loucas que nunca chegaram a acontecer na vida real. Mas perceba isso, todas essas histórias e imaginações são, no fundo, misturas de coisas que a gente já viu. Se você imaginar um Flamingo com óculos, boné e skate, é claro que ele não existe na vida real, mas essa imaginação é 100% baseada em elementos pré-existentes da vida real. Um óculos, um boné, um Flamingo e um skate. Tudo isso existe e sua mente só juntou. Agora tente imaginar algo totalmente novo. Imagine uma nova cor, nada parecido com o que você já viu, mas uma cor totalmente nova. Pois é, a gente não consegue imaginar tal coisa. Algumas pessoas dizem que só podemos ver aquilo que conseguimos ter uma noção pré-estabelecida, igual o exemplo do Flamingo lá. Ou seja, nessa visão, seríamos meio que reféns da experiência. Mas isso cria um incômodo. Se só notamos o que já foi feito pela nossa experiência, como conseguimos descobrir coisas novas? Para alguns, a ideia de que novas cores que achávamos que não existia é totalmente possível. Mas até agora eu só falei sobre novas cores. Vamos fazer um experimento ainda mais intrigante. Eu quero que você imagine o nada.
Você deve estar se gabando nesse exato momento de que conseguiu. É só imaginar algo sem luz e silencioso. Mas e se eu dissesse que isso já é algo? A não existência não pode nem em princípio ser criada ou imaginada, porque o nada absoluto é, por definição, sem nenhuma propriedade possível. Aliás, só o fato de falarmos não existência, já estamos adicionando uma propriedade, o nome da coisa. Isso é bizarro, porque quando falamos nada, já estamos transformando o nada em algo, o fato dele se chamar nada. É muito curioso, a não existência não é algo, mas quando falamos que não é algo, já estamos supondo nomes e que não é algo. Talvez isso revele um defeito na nossa linguagem, ou quem sabe, os limites da nossa imaginação. Bom, isso é bizarro, porque ao mesmo tempo que a mente foi feita para descobrir algo novo, ela também tem certos limites sobre o que esse novo é. E o novo, por definição, é uma possibilidade ampla, desde aquilo que ela não foi feita para ver, até aquilo que é bom dar uma descoberta. E isso é estranho, não chega a ser um paradoxo lógico absoluto, mas é algo meio estranho sobre a nossa mente. Talvez isso revele algo, que nossa mente, em sua estrutura mais simples, tem limites. Tá, eu sei que parece meio óbvio, já que a gente é um ser finito e temporal, mas digo isso no sentido mais profundo mesmo. Talvez a realidade seja uma coisa e como a mente interpreta ela seja outra. Se a mente tem limites estruturais, pode haver partes da realidade que nunca poderemos conceber nas nossas mentes. E isso é perturbador. Quanto da realidade será que é permanentemente invisível para nós? Talvez a mente foi feita para navegar uma fração da realidade e não ela toda. E se isso for verdade, é bem difícil de lidar com isso. Alguns filósofos como Colin McGann sugerem que a mente humana pode ter limites tão rígidos quanto os de qualquer outro animal. Assim como um gato nunca vai entender álgebra, talvez existam partes da realidade que simplesmente não cabem na arquitetura do cérebro humano. Não importa o quanto a ciência avance, certas coisas poderiam ser, em princípio, impensáveis para nós. Ele usufruiu dessa intuição para criar a sua visão chamada misterianismo. Essa ideia afirma que o problema da consciência, que a gente já veio discutindo anteriormente, né, sobre qual é a natureza dela, se é física ou não e por aí vai, pode talvez ser insolúvel para nós seres humanos. Noam Chomsky distingue entre problemas que parecem solucionáveis, pelo menos em princípio, através de métodos científicos, e mistérios que não parecem solucionáveis nem mesmo em princípio. Ele observa que as capacidades da mente dos organismos são limitadas pela biologia. Por exemplo, um rato nunca será capaz de navegar num labirinto de números primos. Da mesma forma, certos problemas podem estar além da nossa compreensão. Dá para conectar todo esse papão gigante até mesmo com a matemática. Kurt Gödel, um dos matemáticos mais brilhantes da história, usou prova matemática para provar que nem tudo pode ser provado matematicamente. Ele formulou um teorema que dizia: em uma teoria consistente, sempre há proposições que não podem ser demonstradas nem verdadeiras nem falsas. Por exemplo, pega 1 mais 1 igual a 2. Por que 1 mais 1 igual a 2? Parece autoevidente, mas é justamente aí que está o incômodo. Com a matemática, podemos demonstrar o porquê de qualquer fórmula, menos as mais básicas que a gente só assume que está certo. Se nossa razão não pode alcançar tudo, nem mesmo coisas que, usando a razão, chegamos a concluir que não há razão, então até onde a razão pode ir? Martin Heidegger levou isso ainda mais longe ao perguntar: por que existe algo em vez de nada? O curioso é que nossa incapacidade de imaginar o nada não é só um bug da mente. Pode ser um sinal de que o simples fato de existirmos, ao invés de não existirmos, já é o maior mistério que podemos encarar em nossas vidas. E a realidade sempre ultrapassa o que podemos imaginar, então talvez a maior parte do universo esteja fora do alcance de qualquer experiência humana. Não porque está longe demais, mas porque é conceitualmente invisível. Isso deixa uma pergunta desconfortável no ar. Será que a gente vive dentro da realidade ou dentro de uma versão extremamente reduzida dela que o cérebro consegue suportar, mas nunca vai entender totalmente de fato? Deixem aí nos comentários. Essa foi pesada, hein, galera? Mas ainda não acabou. Ainda tem mais. Fechando a quarta camada, vamos falar do solipsismo. Antes que eu seja chamado de copião, parte das ideias que eu vou falar agora, peguei de um vídeo do canal Eizelganger, que eu vou deixar o link na descrição, tanto do canal dele quanto do vídeo. Passem lá porque ficou legal. Tô dando créditos por pegar emprestado algumas ideias do vídeo dele. O
solipsismo é a ideia filosófica de que, além de nós mesmos, eu digo eu mesmo, você mesma, não nós ao mesmo tempo, só existem nossas experiências. Você já parou pra pensar, quando criança, se a única pessoa que existia de fato era você e o restante era ou robô programado ou projeção da sua mente? Eu acho que muita gente já parou pra pensar nessa porcaria. E isso tem uns traços semelhantes à teoria do solipsismo, para ajudar a entender mais fácil. Essa teoria reduz toda a realidade a um único sujeito pensante, você mesmo. O solipsismo carrega a convicção de que tudo pode ser questionado, menos o você e o seu ato de pensar. Se você é uma pessoa com atenção e memória acima da média, já deve ter percebido de onde essa história deriva, lá na camada 1 do gênio maligno. O antigo filósofo taoísta Zhuangzi certa vez sonhou que era uma borboleta. Ele se sentia livre, voando de flor em flor, fazendo tudo que uma borboleta faz. Não duvidava que era uma borboleta e havia esquecido que era Zhuangzi. Quando ele acordou, percebeu que era Zhuangzi que havia sonhado ser uma borboleta. Mas a convicção do sonho dele era tanto que começou a se perguntar se essa premissa era verdadeira. Ele era realmente Zhuangzi sonhando que era uma borboleta, ou seria uma borboleta sonhando que era Zhuangzi? Por mais absurda que a segunda hipótese pareça, não existe uma forma definitiva de provar que ela é falsa. A história de Zhuangzi mostra o quão pouco de certeza a gente pode ter do mundo externo, assim como a gente viu lá no Gênio Maligno, tá? Eu não vou me aprofundar muito porque eu espero que vocês já tenham entendido isso. Uma coisa interessante é que a gente presume que os outros seres humanos que percebemos são parecidos conosco e possuem uma consciência semelhante à nossa. Mas podemos provar isso? Até agora isso tem sido impossível, pois não conseguimos ultrapassar os limites da nossa própria consciência. Não podemos entrar na mente de uma pessoa e enxergar o mundo a partir da perspectiva delas. E tomara que a gente não consiga, porque eu ficaria traumatizado de entrar na mente de alguém, dependendo de quem esse alguém seja. Se a gente não pode entrar na mente de outra pessoa e enxergar o mundo a partir da visão delas, então a gente não pode ter certeza que a consciência delas existe. Esse é o chamado problema das outras mentes. E que fundamenta o solipsismo? O solipsismo nega que a mente humana tenha qualquer razão válida para acreditar que algo fora de si mesma exista. O que é real? Como você define o que é real? Se você está falando do que pode sentir, cheirar, provar e ver, então o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Diz Morpheus, um personagem de Matrix. Então, o que é real? As coisas que nossos sentidos percebem são exatamente o que parecem ser ou são apenas percepções? Imagine que nada exista além da mente e das suas percepções. O universo inteiro não existiria externamente. Seria uma criação do observador que é você. Essa premissa levou a uma filosofia chamada imaterialismo, desenvolvida pelo filósofo George Berkeley. Berkeley questionou a existência de qualquer coisa fora dos nossos sentidos. Se isso parece extremo, podemos nos perguntar: eu já vi algo fora da minha própria percepção? Por exemplo, experimentamos a presença de livros em um armário porque os vemos. Mas como provar que eles continuam lá quando não estamos olhando? Podemos pedir a um amigo que os observe ou apontar uma câmera para eles. Mas, em ambos os casos, os livros continuam sob vigilância. Quem garante que, quando ninguém estiver observando, os livros não mudem de forma ou simplesmente desapareçam? Ser é ser percebido. Mas é claro que o solipsismo recebe muitas críticas. Uma tentativa conhecida de refutar ele é o argumento por analogia. Você conhece o conteúdo da sua própria mente e pertence claramente à espécie humana, compartilhando características físicas, reações emocionais e formas de pensar. Parece razoável supor que as mentes das outras pessoas sejam semelhantes à sua. Além disso, nossa formação e nosso funcionamento dependem de contextos sociais. Outras pessoas nos criam, nos ensinam a linguagem e servem de modelo. Parece bastante improvável pensar que só você existe, considerando os inúmeros indícios de que não estamos sozinhos. Mas o contraponto dos solipsistas também existe, e ele não necessariamente refuta o argumento por analogia, mas continua alimentando a dúvida. Mesmo que as pessoas se comportem de maneira parecida conosco, não há prova definitiva de que possuam mentes conscientes. Essa dúvida, que sempre existiu, é o que continua alimentando essa teoria maluca. No fim, não vou concluir nada por você, então eu vou deixar a pergunta: eu, Nadan, eu sou real pra você e tô brisando? Ou sou só imaginação sua feita pra te deixar desconfortável? Comente aí embaixo. Bom, e esse foi o iceberg. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse iceberg porque muita gente pediu, mas também porque eu tive várias ideias assim. Estudei bastante
Me inspirei em alguns sites e alguns vídeos e espero que tenha contribuído para te fazer pensar. Eu não quero atormentar ninguém, eu não quero fazer ninguém deixar de dormir hoje, mas eu gosto de fazer as pessoas pensar um pouco, né? Tipo, acender uma faísca filosófica nas pessoas, para elas saírem pelo menos uma vez na vida delas do piloto automático e perceber que a nossa mente não é tão simples assim. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cara, deixa o like, é de graça, ajuda o canal. Cada vez que você deixa like num vídeo, o YouTube recomenda para mais pessoas. Então, se você gostaria de ver várias pessoas tendo essa mesma experiência que você teve com esse vídeo, compartilha, deixa o like, porque pode ser importante pra alguém, talvez. Eu não sei. Espero que todos tenham gostado do vídeo e até a próxima. Deixem bastante sugestão, se vocês quiserem aí, de algum iceberg ou até mesmo sobre o tema que a gente discutiu, que é a filosofia da mente. Até a próxima e tchau!